Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. A verdade nunca escapa, se ela não aparece no que é dito, ela transborda no que é feito. Olha, essa é uma frase super inteligente. A verdade nunca escapa, se ela não aparece no que é dito, ela transborda no que é feito. Então, a gente consegue entender muito sobre as pessoas a partir da verdade do que é feito, não é? Então, as palavras podem ficar soltas ao vento, mas as atitudes demonstram, de fato, quem são as pessoas. Esteja sempre atento a isso, as atitudes, as coisas concretas. Inclusive, nesse sentido, é que a gente entende que, no caso do estudo de caso da Oi, né, a gente entende que as atitudes jogaram na lata do lixo as palavras, os PowerPoints, na verdade. E aí acreditamos assim que os acionistas precisam se organizar e pedir reparação, porque foram induzidos ao erro. E o governo federal, o ministro da Economia, que está elaborando um projeto para proteger minoritários, precisa considerar a punição das empresas mediante multas para ressarcimento de prejuízos por parte dos acionistas por conta de informações fraudadas, informações inverídicas, informações falsas que induzem investidores a erro, bem como também punir os gestores para que não assumam nunca mais na vida cargos de diretoria, de presidência e de conselhos. E essa forma de punir, eu acredito que seja essencial para impedir esses desmandos, para que eles não continuem acontecendo. Então, o ministro Fernando Haddad, se tiver alguém ligado aí ao Ministério da Economia, por favor, isso é uma coisa que precisa ser vista, né? E veja, não estamos inventando nada, viu? Basta copiar o que tem nos Estados Unidos, que a gente já será um país decente. Não tenha medo de arriscar. Essa é uma ideia que eu acho que é importante para todos nós. Não tenha medo de arriscar. Se der certo, você venceu. Se der errado, você vai aprender. Portanto, não tenha medo de arriscar, certo? Se der certo, você vence. Se der errado, você aprende. Olha, o tempo é igual para todo mundo. O que é diferente é a prioridade. O tempo é igual para todo mundo, o que é diferente é a prioridade. Portanto, é, tenha foco, disciplina e saiba definir prioridades. Isso é essencial para o seu sucesso pessoal e profissional, ok? Vamos voltar aqui à apresentação do Rodrigo Abreu. Ele dizia o seguinte, com relação aos 3 grandes desafios da Oi. Redução da dívida, as negociações do acordo de apoio à reestruturação com o grupo de credores. Essa iniciativa ainda está em curso. Sofreu atrasos devido às discussões sobre garantias para o aporte de dinheiro novo da empresa e outros termos detalhados. Negociações em curso com os credores não financeiros. Negociações da arbitragem sobre a venda da Oi Imóvel. Apresentação final do plano de recuperação judicial 2, o que deve acontecer no 4º trimestre. Também atrasado. Outra questão importante, a solução para o legado. E aí temos o Conselho Diretor da Anatel formalizou procedimento junto ao Tribunal de Contas para possível acordo de consenso, visando dirimir as disputas de arbitragem e a discussão sobre migração das concessões. Análise formal de caso em andamento no grupo de consenso do TCU. Reivindicações da Oi no processo de arbitragem passam dos 50 bilhões e a Oi solicitou um acordo integral das obrigações com a Anatel. Ou seja, a Oi quer votar dentro do cesto não só o que a Anatel considera necessário para fazer a migração da concessão de telefonia fixa para o regime de autorização, bem como as multas que a Oi deve para a Anatel. E o outro desafio está aqui no item melhorias operacionais, que aí temos o crescimento contínuo de casas conectadas com fibra e receita de tecnologia da informação para clientes B2B, os segmento corporativo, né? Embora prejudicado pelo declínio mais acelerado do legado.
Segundo Abreu, o mercado de fibra está mais competitivo, o que torna a meta mais complexa. Implementação contínua de iniciativas de redução de custos devido às medidas de eficiência. Isso aqui, inclusive, passa pelo enxugamento dos quadros de funcionários da Oi, o que está levando, inclusive, manifestações dos sindicatos lá no Congresso Nacional, né? Redução da intensidade de CAPEX por meio de melhor alocação e menor custo unitário de ONTs. Muito bem, tudo isso são os desafios da empresa, né? Tudo isso são os desafios da empresa, que ele disse que são enormes, mas que eles estão focados. Essa é a complexidade da Oi. Se você investiu na Oi, precisa entender esta complexidade, precisa acompanhar. Nós sabíamos que o caso era complexo, que o caso era arriscado, era uma empresa em recuperação judicial, falamos que cerca aí de 18% apenas das empresas que entram em RJ sobrevivem, e boa parte delas se tornam irrelevantes. Falamos isso exaustivamente. Acreditávamos no case da Oi? Sim, acreditávamos por conta do histórico do Rodrigo Abreu, que não é um cara qualquer. Ele foi presidente da Cisco, gigante de tecnologia norte-americana. Ele foi presidente da TIM no Brasil, né, uma das grandes empresas de telecomunicações aqui atuando no mercado brasileiro. Então, uma pessoa capacitada. Tive outro dia conversando com alguém que o conhece e que disse o seguinte: olha, o Rodrigo Abreu é a pessoa mais qualificada que passou pela Oi desde sempre. Foi a pessoa mais qualificada. Ele realmente entende de telecom e realmente entende de tecnologia. Mas aí é que está a questão. Acreditamos numa tese essa que foi feita mediante planejamento estratégico. Lembram do Eike Batista? Muitos acreditaram no planejamento estratégico do Eike Batista, que era do grupo OGX, né? Então, muitos acreditaram no PowerPoint. O PowerPoint, muitas vezes, ele é maravilhoso, né? Uma apresentação belíssima, de uma ideia muito bem estruturada. E isso o Rodrigo Abreu fez com extrema maestria. O planejamento pode dar errado? Pode. Às vezes, circunstâncias fazem com que o que foi planejado não seja executado. Agora, foi o caso da Oi? Me parece que não. Me parece que no caso da Oi, não é que o planejamento não tenha sido bem executado, é que determinadas coisas que foram ditas não se materializaram. E não se materializaram porque não haviam condições para que elas se materializassem. Então, nesse aspecto, eu me sinto, enquanto investidor, ludibriado, enganado, induzido a erro. É assim que eu me sinto. E você, como você se sente? Essa é a minha perspectiva, de que eu fui enganado, que as palavras não correspondiam aos fatos, que o discurso não correspondeu à prática. Talvez por isso, alguns altos executivos da Oi deixaram a empresa no ano passado para cá. Tivemos aí a saída de pelo menos 3 altos executivos da Oi que abandonaram o barco. Por que abandonaram o barco? Ficaram em silêncio. Obviamente, não querem se queimar, não é? Mas, estranhamente, deixaram a empresa. Né? A executiva principal da Oi Soluções, né? Um outro alto executivo saiu em agosto passado, e por aí vai, né? São pelo menos 3 executivos de primeira linha que deixaram a empresa. Então, assim, meu sentimento é que fomos induzidos a erro, fomos induzidos a pensar de uma forma, algumas metas, só para lembrar, né? 2025 a Oi chegaria a 8 milhões de casas conectadas. Isso não vai acontecer. 2025 a Oi não terá 8 milhões de casas conectadas. Ela tem hoje 4,3 milhões de casas conectadas. Muito longe dos 8 milhões. Ela dizia que a Vital estava sendo criada porque a Oi teria uma participação relevante, reduzindo de 42% para 34%, mas que a Vital faria uma parte importante de investimentos, que investiria 30 bilhões de reais até 2025, que chegaria a 34 milhões de casas passadas
e que essas 34 milhões de casas passadas seriam importantes para que a Oi atingisse a meta de 8 milhões de casas conectadas. Isso não aconteceu. Esses 30 bilhões não estão sendo investidos, não foram investidos. A Vital não terá 34 milhões de casas passadas e a Oi não terá 8 milhões de casas conectadas. Tudo isso vai comprometendo as métricas traçadas pela própria presidência da empresa. E mais, o presidente do ano passado dizia que não tinha motivos de estar mais na recuperação judicial. Já tinha cumprido o seu papel na RJ. Ao mesmo tempo, em momento algum, sinalizou que teria uma segunda RJ. Em momento algum, ele disse que a situação financeira da empresa era crítica. Em momento algum, ele disse isso. Então, aí há um falsear a verdade, né? Há um faltar com a verdade, na verdade. Lembre-se que uma empresa foi contratada por pedido do Ministério Público Federal, que também deveria se pronunciar nesse assunto, viu? O Ministério Público Federal está caladinho, bonitinho, comportado, deveria se manifestar, porque ele pediu que fosse feito um laudo independente da capacidade de fluxo de caixa da empresa. Foi contratada a Lix, que disse que usou os dados fornecidos pela Oi. Em agosto do ano passado, no final de agosto do ano passado, entregou um relatório dizendo que a Oi tinha saúde financeira para 3 anos. Isso tudo precisa ser lembrado. O brasileiro tem dificuldade de recordar as coisas que acontecem, né? Falamos, inclusive, sobre isso essa semana num vídeo. Então, é importante contextualizar tudo isso. Diante disso, o que fazer, né? Temos que fazer barulho, temos que buscar reparação junto aos órgãos competentes, né, os meios competentes, e precisamos pressionar também, viu, o ministro Fernando Haddad, porque ele está com um projeto para proteger os minoritários, e isso precisa ter contribuições dos minoritários para que, de fato, sejam protegidos, na verdade. Quem dos minoritários está conversando com o ministro Fernando Haddad? Não conheço ninguém. Então, é preciso que os minoritários também batam na porta do Ministério da Economia para se sentir representados nesse projeto que tende a protegê-los, na verdade. Então, isso é importante, certo? É isso que eu penso. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus. E olha, se você não assinou a Seleção de Empresas, assine, corra. Se você não faz parte do nosso programa de mentoria, venha conhecer, que isso vai fazer muita diferença. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.